Bem, quando a gente fala de partituras, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, muita gente se assusta. E a partitura nada mais é, nada mais, nada menos do que um sistema de escrita, né? Assim como você lê e escreve textos em língua portuguesa, em inglês ou em outros idiomas, usando um alfabeto, né, com letras cursivas ou impressas, a música ela também possui o seu próprio meio de escrita, né? Nós chamamos de notação musical padrão. E esse sistema ele é universal. Bem, existe um mito de que a partitura ela foi criada para dificultar. Geralmente os estudantes têm uma aversão imensa, né, quando estão começando a estudar, que têm acesso à partitura. Mas isso é apenas uma dificuldade inicial. A partir do momento que você tem suas aulas, né, aprende o nome dos elementos, dos sinais, a partir do momento que você descobre ou aprende qual o significado de cada um deles e qual ação que você tem que tomar ao ler cada um deles, você vai ver que, assim como a leitura, que você aprendeu desde pequeno, né, você vai ver que ela vai se tornando cada vez mais fácil, mais fluida, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma música, né, de módulo 1. Aqui a gente denomina ela com dificuldade nível 1. Né? Então você vai ver que ela tem elementos bem básicos. Né? O nível de dificuldade dela é fácil. Né? A gente, geralmente essa é a primeira música que a gente passa aqui para os alunos na nossa escola. Então no módulo 1, os alunos eles vão aprender a ler, né, a interpretar, a tocar também, músicas nesse grau de dificuldade. Certo? Quando a gente passa para um módulo 2, então você vai ver que essa pauta ela vai se incrementar um pouco. Né? Vão aparecer mais acordes, algumas colcheias, né? Outros elementos que vão dificultar um pouco a execução. Porém, a leitura continua sendo fácil. Os elementos que a gente tem numa partitura de módulo 1 e uma partitura de módulo 2 são praticamente os mesmos, né? Claves, partituras, acordes. Todavia, o que acontece é a quantidade, a velocidade com que eles são tocados e assim por diante. Módulo 3. Aqui você já se depara com uma música mais rápida, mais cheia também. Então você nota que o nível de dificuldade vai aumentando à medida que você vai aprendendo, que você vai aumentando a sua experiência, né? Então aqui cabe salientar, cabe argumentar de que é muito interessante que o aluno faça parte de um método ou participe de uma escola, de um professor ou de um método que faça com que ele aprenda gradativamente, né? Que o nível de dificuldade vá aumentando aos poucos, tanto o nível de leitura como o nível técnico. Essas duas coisas elas devem caminhar juntas. Bem, aqui nós temos uma pauta de módulo 4. Veja só, A Ele Agora, que é uma música do Ministério Diante do Trono. Muita gente pede, né, ao professor, eu quero tocar aquela música que eu gosto, aquela música é tão lenta, é tão bonita, mas quando você olha para a partitura dela, olha só o que é que você vai encontrar. A quantidade de notas, de acordes, né, você até se assusta. Pronto. Isso é o que eu estava tentando demonstrar no começo, né? Que as pessoas olham para uma partitura e se assustam, oh meu Deus, mas elas começam a tocar muitas vezes as músicas que elas gostam, né? E quando pegam a partitura, e olha só a quantidade de elementos. Claro que é frustrante, né? O iniciante ele não vai conseguir interpretar uma pauta desse nível, a não ser que ele tenha uma memória fabulosa, né? E que tenha nascido com o que a gente chama de dom, talento musical muito aguçado. Ah, e essa pauta ela não é apenas uma página não, né? Ela é 2 páginas. Então, uma diferença de uma música de módulo 1 para uma música de módulo 4 é também o tamanho da partitura, né? O tamanho da música. Você vai ver aqui uma música que tem o quê? 50 notas, 60 notas, né? Já uma partitura como essa, eu não consigo nem contar, mas ela deve ter o quê? Umas 200 notas. Ou seja, isso é muito difícil de você memorizar. Então aqui é outro motivo pelo qual a partitura se desenvolveu, né? A nossa memória falha, nós não temos uma memória fixa, né? Uma memória não volátil. A gente esquece das coisas. E quando a gente está tocando um instrumento musical,
A gente tem que controlar vários elementos, ritmo, melodia, harmonia, mão direita, mão esquerda, o sincronismo entre os movimentos, né, a digitação. Então é muita coisa para você observar. Por isso, nós usamos o recurso da partitura. Você vai observar nas orquestras sinfônicas, né, nos grandes ajuntamentos de músicos, né, que são conhecidos, professores, alunos estudantes de música na universidade. Você vai ver que a presença da partitura é fundamental, faz parte do dia a dia do músico. Bem, aqui nós temos uma partitura de módulo 5. Bem, o nível de dificuldade dessa partitura é absurdo. Ela é uma música muito difícil. Né? Balada por Adeline é uma música bem conhecida, né? Interpretada pelo Richard Clayderman. Bem, a gente não tem o que discutir. Né? Quando você olha para a pauta, você mesmo consegue perceber que ela tem muitos elementos e cada símbolozinho desse vai resultar numa ação de suas mãos, né? Na troca de um acorde, na toca de no solo de uma nota, de um trecho, né? Tempos mais rápidos, tempos mais curtos, e assim vai. Portanto, a partitura ela não deve ser encarada como um empecilho para a sua formação. Eu acredito que se você ler, se você pesquisar um pouco, né? E não apenas dar ouvidos à sua impressão, ao que muitas pessoas que inclusive desistiram de um curso de música por causa de partitura, você vai descobrir que se você olhar com bons olhos, se você pesquisar, se você ler sobre o assunto, você vai compreender de que, na verdade, no Brasil, nós temos um problema cultural. A música ela não é ensinada nas escolas nos primeiros anos, né? Isso acontece em outros países. As crianças, os americanos, os canadenses, os europeus, os orientais, as crianças têm acesso à linguagem musical, né? Aqui no Brasil, as famílias que têm um poder aquisitivo melhor, elas contratam professores particulares para ensinar música, e ensinar música com partitura. É provado cientificamente que a música ela pode desenvolver o cérebro de uma forma fantástica, né? Ela pode melhorar a nossa cognição, nosso raciocínio lógico, né? E isso é uma consequência do estudo da música. Lembrando, né, salientando, que isso não é do dia para a noite. Assim como o aprendizado da linguagem idiomática, do português, do inglês e também da escrita, leva-se tempo. Você vê que uma criança de 4 anos, 5 anos, ela entra na escola e começa a ter contato com os elementos, e ela vai estudando, vai aprendendo, e chega aos 6, 7, 8 anos lendo como um adulto, né? E na música isso também não é diferente. Nós podemos adquirir esse nível de leitura assim como na alfabetização, né? Então, no início, você vai encontrar, sim, certa dificuldade, mas vai ser superada com o tempo, certo? Com o seu estudo diário, com dedicação e orientação de um professor que possua uma metodologia gradativa, né? Que te proporcione contato e o desenvolvimento de uma experiência musical diária.